Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 10 de março, nós vamos meditar de Juízes do capítulo 9 ao capítulo 12. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração nesta manhã. Eu quero fazer um adendo sobre a nossa leitura de ontem, do dia 9, onde eu falei que nós meditaríamos de Juízes do capítulo 5 ao capítulo 6. E seria do capítulo 5 ao capítulo 8. Então eu quero falar um pouquinho ainda sobre o nosso devocional de ontem. No capítulo 6 nós vemos a escolha pelo anjo de Deus a figura de Gideão, né? E ele derruba os altares, os postes ídolos da sua família e se posiciona diante do chamado de Deus para a vida dele. E ele convoca, né, guerreiros para lutar contra os midianitas, e muitos homens se levantaram. O texto fala que o Senhor diz para ele: você tem guerreiros demais, e se eu deixar todos vocês lutarem contra os midianitas, Israel se vangloriará diante de mim, dizendo que a sua força o libertou. Então, Gideão, diga ao povo: quem estiver com medo e assustado pode deixar este monte e voltar para casa. E assim Gideão fez. Sabe quantos voltaram? 22 mil homens voltaram. 22 mil homens medrosos e amedrontados, né? Com medos e assustados, voltaram para suas casas. Mesmo assim, Deus diz para Gideão: ainda tem muitos homens, vamos fazer uma nova seleção, leve eles para beber água. E aí, quando chegar lá, observe e separe em dois grupos. O grupo que bebia a água com as mãos, levando a boca de forma cautelosa, e aqueles que iam com cara e boca diretamente da água. E aí 300 homens foram escolhidos por Deus, homens cautelosos, atentos e que estavam prontos para ir para a guerra. E o texto fala que à noite Deus disse a Gideão: levante, desça do acampamento ao acampamento dos midianitas, pois eu os entregarei em suas mãos. Mas se você tem medo de atacá-los, desça até o acampamento dos midianitas com o seu servo Purá. E assim Gideão vai fazer. E quando ele chega perto do acampamento dos midianitas, ele ouve um contando o sonho para um outro, né? Dois amigos conversando. E aí um deles diz assim: tive um sonho no qual um pão de cevada veio rolando dentro do acampamento midianita. Então bateu numa tenda e ela se virou desmontando-se. O amigo disse para o outro: amigo, o sonho só pode significar uma coisa: a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou todo o exército midianita nas mãos dele. Quando Gideão ouve isso, o texto fala que ele prostra-se e adora ao Senhor, volta correndo para o acampamento de Israel e grita: levante-se, o Senhor entregou o exército midianita em nossas mãos. E aí ele separa 3 grupos de homens, os 300, e o texto fala que a ordem é dada e eles descem para lutar. Como é a estratégia de guerra? De repente, tocaram as trombetas, quebraram os vasos de barro. Então, os 3 grupos tocaram a trombeta e quebraram os vasos, segurando a tocha na mão esquerda, a trombeta na mão direita, e todos gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. Né? Cada homem manteve a sua posição e viu todos os midianitas correrem de um lado para outro, gritando apavorados enquanto fugiam. Quando os 300 israelitas tocaram a trombeta, o Senhor fez os guerreiros que estavam no acampamento lutarem um contra o outro com as suas próprias espadas.
né? E ali o texto fala que Gideão convocou guerreiros de Naftali, Asser e Manassés para se juntarem a eles na perseguição daqueles midianitas que fugiram, né? E aí nós vamos ver no capítulo 8 que os guerreiros estão com fome, com sede, e Gideão, ao passar pelas cidades, pede um amparo a essas cidades que dessem para eles, né? Alimento, pão, porque os guerreiros estavam famintos. E eles não recebem uma notícia muito boa, não recebem um acolhimento, né? Há um desgaste ainda maior, mas o que eu quero ressaltar é que esses homens não vacilaram. Mesmo cansado, mesmo com fome, eles perseveraram até que a luta foi ganha. E aí, no versículo 8, no capítulo 22, então os israelitas disseram a Gideão: seja nosso governador, você, seu filho, seu neto, governarão, pois você nos libertou dos midianitas. E aí, Gideão fala: não, eu não vou governar vocês, porque nem eu e nem meus filhos, nem os meus netos governarão, pois o Senhor os governará, né? E aí Gideão faz um pedido. Qual era o pedido de Gideão? Traga as argolas, que eu vou fazer um colete sacerdotal. E assim ele faz. E diz: com este ouro, Gideão fez um colete sacerdotal e colocou em Ofra na sua cidade, que virou um problema. Olha só o que aconteceu. Todo Israel, porém, se prostituiu, fazendo do colete um objeto de adoração. E ele se tornou uma armadilha para Gideão e sua família, né? Nós podemos ver aqui que no decorrer da vida de Gideão, né, após aí vencer o tempo de guerra aí, né, que ele venceu os midianitas, o texto fala que ele gerou 70 filhos homens. Isso mesmo, tá aqui no versículo 30, né? Também teve uma concubina em Siquém que deu à luz a um outro filho chamado Abimeleque, né? Então, logo depois da morte de Gideão, os israelitas se prostituíram, adoraram imagens de Baal e fizeram de Baal Berite seu Deus. Os israelitas se esqueceram do Senhor que os havia livrado de todos os seus inimigos ao redor. Triste isso, não é? Pois é. O texto do capítulo 9 fala que Abimeleque consegue fazer, né, as suas artimanhas políticas e ele se torna governador, né? E a primeira atitude de Abimeleque, o texto fala que ele usou o dinheiro que ele recebeu para contratar indivíduos desocupados e desordeiros que começaram a seguir. E logo em seguida ele mata nada mais, nada menos do que os seus 70 irmãos. Só sobra um, que é Jotão, que ele foge e aí ele traz uma parábola, né? Você pensa que a parábola é só no Novo Testamento? Não, tem a parábola de Jotão, onde ele fala da oliveira, da figueira, da videira e por fim do espinheiro que governou, fazendo alusão aí à figura de Abimeleque, né? E Abimeleque no final, depois das guerras, Abimeleque morre e ele morre através de uma mulher solta, né? O texto fala que quando ele tenta incendiar a entrada de uma torre, uma mulher que estava no terraço jogou na cabeça de Abimeleque uma pedra de moinho e rachou o crânio dele. Ele, não se conformando, orgulhoso da forma que era, ele pede ao seu escudeiro que o mate com a espada, para que não vá a notícia de que ele foi morto por uma mulher. E aí nós temos logo em seguida, no capítulo 10, Tolá, que é da tribo de Issacar, que vai julgar Israel por 23 anos. Logo em seguida, nós temos Gileade, que vai também julgar Israel por 22 anos. Depois os amonitas vão oprimir Israel, né? E a gente vai ver a figura de quem? Jefité. E a figura de Jefité é uma superação, é verdade, é linda. Por quê?
porque ele era um guerreiro corajoso, ele era filho de Gileade, mais de uma mulher prostituta. E os seus meios irmãos, né, rejeitam ele e mandam ele embora, expulsa ele e ele vai embora. Tempos depois, ele é chamado, né, pelos líderes de Gileade para que ele se torne governador. E aí ele diz, né, não foram vocês mesmo que me odiavam e me expulsaram da casa do meu pai? Por que me chamam agora? Porque estão em apuros? E aí os homens dizem, porque nós precisamos de você. Você é um bom guerreiro e você pode nos ajudar. E é interessante que Jefité, ele não guarda rancor, ele não guarda raiva, né? Prontamente ele vai ajudar este povo. Então vale a pena você meditar na história de Jefité. E ele faz um voto, um triste voto, aonde ele precisa sacrificar a sua própria filha, né, por causa de um voto que ele fez. E isso traz um alerta, né, de que nós não devemos fazer votos de tolo para agradar a Deus. Deus não precisa disso, que devemos ter cuidado com tudo aquilo que pedimos e com tudo aquilo que prometemos, né? E nós vamos ver, né, que no capítulo 12, Efraim luta contra Jefité, né? E finalizamos Ibizan, que se torna juiz de Israel. Jefité julgou por 6 anos e Ibizan vai julgar por 7 anos, né? Então nós vamos ter Elon, que vai julgar por 10 anos, né? E nós vamos finalizar aqui com Abidom, né? E é interessante que esse Abidom, ele teve 40 filhos e 30 netos, né? Deixou uma geração enorme aí. E amanhã nós vamos falar sobre Sansão. Deixa eu orar por você, Senhor, e eu quero te agradecer, porque quantas coisas temos que aprender, Senhor, sabe? Com esses homens que, sabe, foram levantados por ti para ser juízes sobre Israel, com erros e acertos, papai. São a prova viva daquilo, Senhor, que nós precisamos estar atento aqui nessa terra. Guarda o nosso coração, Senhor, e nos ensina todos os dias a agradar a ti. Eu quero nesta manhã, Senhor, consagrar tudo que temos e tudo que somos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.